Fala galera, tudo certo com vocês? Preparados para o Enem? Porque eu, junto com outros professores aqui do Aula Livre, trouxemos dicas para vocês arrasarem na prova. Meu nome é Giovana, sou professora de História aqui no Aula Livre e hoje eu vou ser a porta-voz dessas ideias e dicas para vocês. A gente sabe que não é fácil enfrentar a prova do Enem, mas o nosso time de professores trocou uma ideia e selecionou dicas especiais para aquele momento que estiverem apenas vocês e a prova. Vem conferir. A primeira dica para vocês começarem bem é uma dica de biologia. Mas a gente não está falando da matéria, a gente está falando do corpo de vocês. A principal ferramenta que vocês vão utilizar no dia da prova. Para realizar uma boa prova, vocês precisam estar o mais saudável possível, seja mentalmente como fisicamente. E óbvio, também não estar passando por sede, fome, coisas que são incômodas ao longo da prova. Na véspera da prova, é importante que vocês durmam bem. A gente sabe que a ansiedade vai atrapalhar, mas tentem fazer o máximo para se sentirem confortáveis, tranquilos e descansarem bastante. A água, a hidratação também é muito importante. Vocês sabiam que até o nosso cérebro, a nossa capacidade de raciocínio funciona menos quando a gente está desidratado? Então é importante levar a aguinha de vocês, deixá-la bem fresquinha, acompanhando vocês durante toda a prova. Mas de preferência com a tampa bem fechada para não cair em cima da prova e estragar tudo. Uma vez que o lanchinho está em dia e que vocês estão bem hidratados, agora a gente vai iniciar com algumas dicas do que vocês podem fazer para aliviar as tensões e para auxiliar o desempenho de vocês durante a prova, aquele momento que está só vocês, a prova do Enem e uma caneta na mão. A primeira dica, a mais valiosa, que foi unanimidade entre todos os nossos profs, é a interpretação textual. E isso vocês vão utilizar desde a prova de linguagens, que é bastante óbvio, até a prova de matemática. Como vocês pretendem chegar a algum cálculo ou estruturar alguma equação se vocês não entenderam especificamente os valores e o que aquele problema está questionando para vocês? Tão importante quanto isso é a interpretação textual para as questões de ciências da natureza, para as questões de ciências humanas e de linguagens. A gente precisa ter domínio do que aquela questão está trazendo para a gente, o que aquele texto vai nos fornecer de informação. Então a gente tem que prestar atenção na interpretação e compreender bem a mensagem do texto que nos é entregue e também do comando da questão, que é onde vão estar as informações principais sobre aquela questão. O que eu quero dizer com isso? É o comando da questão que vai comandar o que vocês precisam realizar. Qual é o desafio de vocês frente àquela questão? Para além da interpretação textual, vocês podem utilizar a canetinha que vai estar na mão de vocês para sublinhar, marcar, fazer anotações, circular e referenciar todos os textos que vocês acharem necessário. E essa é mais uma dica que vale de maneira universal para todas as disciplinas. Nas disciplinas que envolvem conhecimento de ciências humanas e linguagens, vocês vão utilizar isso para entender bem certinho as informações do texto, para assinalar ali aquele autor, a data de publicação, informações no geral que vão auxiliar vocês a compreender esses estudos. Nas provas de exata, de matemática, física, vocês podem sublinhar os valores das equações, as coisas principais que vocês vão utilizar para resolver aquele problema, entre outras informações que vão auxiliar vocês até mesmo no futuro, quando vocês forem revisitar aquela questão na hora de passar para o gabarito, para conferir se o raciocínio de vocês foi certinho. Então, usem as armas que vocês têm. Inclusive a caneta que está ali para vocês, não só marcar a resposta certa, mas também rabiscar o texto à vontade. Indo na mesma linha de ficar bem atento aos detalhes das questões, é importante que vocês coletem o máximo de informações possíveis sobre cada questão. Pensem em vocês com uma cestinha vazia e que cada questão que vocês vão desbravar, vocês vão enchendo elas com informações. A informação do autor do texto, a data em que aquele texto foi publicado, quem foi a instituição que publicou, coisas que possam auxiliar vocês na interpretação e na compreensão global da questão. Além do que o próprio texto já vai evidenciar para vocês, que são as informações principais, existem várias outras informações que vocês podem relacionar, inclusive fazendo relações entre as disciplinas. Às vezes, a gente pode perceber que numa prova de literatura fala sobre um contexto histórico-social que uma outra questão lá na nossa prova de história vai dar a charada para a gente completar. Então a prova inteira está interligada e se vocês souberem explorar essas relações, eu tenho certeza que vocês vão sair muito melhor. Afinal de contas, a prova do Enem não é só sobre conhecimentos técnicos engessados como a gente costuma ver nos vestibulares. Ela traz toda essa proposta de uma experiência de mundo, tanto na questão empírica ali das ciências da natureza, das ciências exatas, e também nas ciências humanas e na linguagem, com a nossa fala, com a nossa cidadania, entre outros elementos.
Para finalizar a nossa seleção de dicas, a gente vai dar uma focadinha na redação, que é um dos carros-chefes da prova do Enem. E nesse sentido, para além de todas as dicas que vocês já estão acostumados a ter de estudo, de preparação antes da prova, na hora da prova, enquanto vocês estiverem fazendo a redação, é muito importante saber utilizar o rascunho, aquele espaço, tanto para terem noção de quantas linhas vocês têm e não passar ou não ficar abaixo do número mínimo, mas também para organizar as ideias de vocês em uma ordem que faça sentido. Então usem e abusem daquele espaço e tá valendo até pegar e roubar outros espaços durante a prova ali, aqueles cantinhos que não tem questão, para escrever, rabiscar, propor frases, argumentos, tudo que vocês puderem utilizar naquele momento. E essas foram as dicas que nós selecionamos para auxiliar vocês a realizarem a prova do Enem. Espero que vocês tenham curtido e para comprovar isso, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de acessar o nosso site www.aulalivre.net e vir estudar com a gente e se preparar como ninguém para a prova. Até mais!